Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Tô na Bolsa Vivendo de Renda. O episódio de hoje vai para a playlist do zero, o episódio 8, certo? No episódio 7 a gente falou como analisar uma ação e no episódio 8 a gente vai falar como analisar um fundo imobiliário, né? Como que eu faço para analisar um fundo imobiliário aqui na hora de aumentar a posição ou incluir ele na carteira, certo, pessoal? Antes de mais nada, você que está chegando agora, certo, no vídeo, deixe o seu like, certo? Se você já é inscrito, já conhece o canal, já deixa o like aí, certo? Você não é inscrito ainda, assiste o vídeo até o final, certo? Se eu te trazer alguma coisa que te agregue aí, você deixa o like e se inscreve no canal. Fechou? Então bora lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o segmento desse fundo imobiliário, né? Então a gente tem ali fundos do tipo tijolo, certo? Fundos de logística, fundos de shopping, fundos de fundos, né? E fundos de papel, né? A gente tem esses segmentos, né? Tem outros segmentos aí também de fundos imobiliários, mas eu identifiquei aqui e peguei alguns segmentos aqui que eu mais uso e mostrar para vocês como que eu faço essa análise para esses tipos de segmentos, certo? Então bora lá. Tijolo, né? Primeiro segmento aqui. O que nós temos que analisar, certo? Nesse modelo, né? A gente tem que olhar ali vacância, né? Então, o fundo de tijolo nada mais é do que o cara ali, o fundo, ele tem um prédio, vários prédios ali comerciais, né? Que eles alugam salas para escritórios, né? Ou ele tem prédio residencial, né? Ou propriedades residenciais ali que ele faz o aluguel disso para gerar a renda para fazer o pagamento para vocês aí dos proventos, certo? Então o que a gente tem que analisar ali? Primeiramente, a vacância dele. Como que está a vacância, né? Vacância é a desocupação, né? Tem muitas salas desocupadas ali naquele edifício, né? Tem muitas propriedades ali que não estão alugadas, né? A localização, certo? É extremamente importante. Por exemplo, prédios comerciais. Aonde que está aquela localização do prédio dele, né? É uma localização nobre, né? Para comércio, né? Ou para escritórios, né? É um local muito procurado para aluguel de comércio ou de escritórios, né? Habitacional também. Localização. Como é que é a localização ali do prédio, né? Onde que é? É uma localização nobre? É um lugar muito procurado, né? Para alugar, né? Ou não? É um local distante, né? Que não tem tanta procura assim de pessoas para alugar, né? Aqueles prédios, aquelas salas que eles têm ali. E a diversificação do fundo, pessoal. Extremamente importante isso, né? Esse fundo, ele tem quantos prédios, né? Ele tem quantos ativos ali dentro, né? Para prover essa renda para ele, né? Por exemplo, a gente tem que tentar fugir no máximo aqui de fundos que são monoativos, né? Ou monoinquilinos, né? Que seria o caso assim. Vou dar um exemplo. O fundo ele tem um prédio, né? Comercial. Ele tem só um prédio. Pode ser que esse prédio seja numa localização muito boa ali, mas assim, quem que aluga esse prédio? É o Mercado Livre que aluga esse prédio inteiro dele, entendeu? Então, ele tem um prédio e o inquilino, certo? Se o Mercado Livre falar para ele assim amanhã, cara, não, tô desocupando aqui, ó, eu vou ter 100% de vacância no fundo, entendeu? Então, isso daí é um risco enorme. Então, a gente tem que buscar também a diversificação disso, certo? E o risco que isso tem é a vacância, né? Se o inquilino sai, o fundo não recebe, em contrapartida você não recebe proventos também. Os proventos começam a diminuir ali, certo? Próximo tipo de fundo é o fundo de logística, certo? O fundo de logística nada mais é do que os galpões, né? Ele tem galpão logístico que ele aluga esse galpão aí, certo? O que a gente tem que analisar? A vacância, a mesma coisa, certo? A localização desses galpões aí, né? Onde que é localizado? É uma localização estratégica, certo? A diversificação também é a mesma coisa, certo? Teria que ver quantos galpões esse fundo possui, esse fundo gerencia, né? E o público-alvo,
né, que é uma coisa mais específica, que é quem que pode alugar esse galpão, né? Quem que poderia estar alugando ele, né? Por exemplo, eu tenho um galpão ali que metade, tô dando um exemplo aqui, mas metade do galpão é alugado para o Mercado Livre e a outra metade é alugado para o Magazine Luiza. Então, se o Mercado Livre cair fora dali, quem que pode alugar esse galpão? Entendeu? Então, ver qual que é o público-alvo, né? E quem poderia estar alugando aquilo ali, né? Para a gente saber assim, ó, beleza, esse galpão aqui, ele pode ser alugado por Mercado Livre, Magazine Luiza ou Americanas, por exemplo, né? Mas só posso ser alugado para esses 3 varejistas, um varejista muito grande para alugar ele, né? E é muito mais simples eu alugar um galpão fragmentado do que eu alugar um galpão inteiro, né? Então isso a gente tem que também analisar para ver qual que é o público-alvo e qual que é o quão fácil é eu conseguir alugar esse galpão aí, certo? O risco disso é a vacância também, pessoal. Shopping, né? O que a gente tem que analisar também em shopping, né? A vacância, né? Também o quanto as lojas ali tá desocupada, né? Se tem a vacância ou o quanto que tem ali de vacância no shopping. A localização é extremamente importante, certo? Do shopping. Esse shopping ele é de fácil acesso. Ele está localizado numa região ali privilegiada, né? O acesso principalmente, né, a esse shopping, a gente tem que analisar isso também. A diversificação também é extremamente importante, certo? Quantos shopping esse fundo imobiliário tem, né? Ele tem 2 shopping, né? Aí é complicado, né? Ou não, ele tem uma rede e ele tem 20 shoppings aí, né, espalhados pelo Brasil. Beleza, uma diversificação ótima, né? E o risco disso daí também é a vacância, certo? Fundos de fundos, né? Os fundos de fundos ali nada mais é do que um fundo que ele investe em outros fundos, né? Como que a gente analisa? O que eu prezo analisar ali, né? Eu pego a carteira de ativos que aquele fundo investe, né? Então lá no portfólio do fundo ele vai ter lá a carteira dele, né? Com os fundos imobiliários que ele aporta, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar as maiores posições do fundo ali, né? Geralmente eles aportam em muitos fundos ali, deve ter mais de 20 fundos imobiliários que ele tem na carteira, mas eu costumo pegar ali as maiores posições dele, né? Desse fundo ali, que está alocado ali em fundos, as maiores posições, e eu vou verificar esses fundos. Então eu vou fazer essa análise que eu falei agora de tijolo, shopping, papapá, mas eu vou fazer análise nos fundos que esse fundo está aportando, certo? Teria que ver também a diversificação, certo? O risco disso, problemas com fundos da carteira, né? Então, esses fundos que eles têm a maior exposição ali dentro da carteira do fundo, eu tenho que verificar esses fundos e avaliar se aquela exposição que ele tem naquele fundo é saudável, né? Ou então, não, o cara tem 20% do patrimônio exposto num fundo de tijolo que é monoinquilino, certo? Aí já teria um problema, né? Porque o que acontece? Se acontecer algum problema com esse fundo, é 20% do patrimônio desse fundo de fundo que está alocado e dependendo de dividendo de proventos desse fundo aqui monoinquilino, certo? Então esse é o problema dos fundos de fundos, né? Às vezes a galera compra fundo de fundo e não olha a carteira do fundo. Entendeu? E isso já é um problema, certo? Tem que analisar dessa forma. E fundo de papel, né? O que a gente tem que avaliar com fundo de papel, né? Fundo de papel, ele tem ali dentro da carteira dele ativos, né? Então ele pode ter ali CRIs, né? CRA também. E eu tenho que olhar ali diversificação, né? Tem que ver os ativos que ele tem ali, verificar se está diversificado, né? Se não tem uma exposição ali dentro muito grande em um ativo, certo? Que seria ali um problema, né? Um risco. E o risco dele ali, galera, é a exposição alta demais em um único ativo, né? E eu coloquei aqui indexador de contratos, né?
Por exemplo, né? Recentemente eu tive um problema no canal. Se vocês acompanham o canal, vocês viram aí com o Versalhes, né? É um fundo imobiliário tipo o papel que eu tinha. Ele tinha ali aproximadamente 50% do patrimônio aportado num ativo, num CRI, né? E aí o que acontece? Esse CRI estava indexado na Selic, né? Então ele empresta dinheiro, né, para uma empresa lá, né, tal, e aquele empréstimo dele está indexado na Selic. A Selic explodiu, né? Tava 13, 14% aí, 13 ponto alguma coisa aí. O que acontece? A empresa não paga ele. Por quê? Um indexador explodiu e ela tem que pagar esses juros para ele e ela não vai pagar, não vai dar conta de pagar. Ela não paga o fundo e aí o que acontece? Aquela exposição lá era 50%, né, do patrimônio dele ali. A empresa dá o calote nele, né? Ele toma um calote de 50% porque ele estava exposto demais nesse contrato, né? E aí o que acontece? Ele vai lá e diminui o seu dividendo e, consequentemente, o valor da cota despenca. Porque a partir do momento que a galera vê que o dividendo está caindo, todo mundo sai vendendo papel, né? No meu caso, nesse caso que eu estou comentando aqui, a cota, acho que, se eu não me engano, estava a R$9 alguma coisa. Eu vendi ela a R$8,50 depois que eu vi essa exposição. Ela hoje está valendo R$4, certo? Esse é o problema de fundo imobiliário do tipo papel, certo? Eu não gosto muito de fundo imobiliário do tipo papel. Tive essa exposição aí nesse fundo, mas consegui sair fora ali a tempo, mas é bem complicado fundo imobiliário do tipo papel. Vale aí, eu coloquei vários asteriscos aí na nossa apresentação para vocês tomarem muito cuidado, certo? Quer aportar? Pode aportar, mas pô, tem que analisar bem, cara, a carteira, tem que ficar muito veiaco com isso. Indicadores que eu costumo olhar também, pessoal, preço sobre valor patrimonial, eu olho, né? Eu prezo de preferência abaixo de 1, certo? Se for acima de 1, a gente até já cheguei a aportar, mas eu verifico se possui projetos ali do fundo, né, para agregar mais valor ao patrimônio, né, em andamento. Às vezes tem um projeto ali em andamento, né, e esse projeto vai agregar mais valor ali para o fundo imobiliário, vai fazer o valor patrimonial do fundo subir, aí compensaria o aporte, certo? O yield. Yield, para mim, eu prezo ali acima de 8%, dependendo também do valor patrimonial. Se o valor patrimonial estiver muito abaixo ali de 1, talvez valha a pena a gente fazer o aporte com um yield abaixo de 8, certo? A liquidez diária é extremamente importante, que eu também olho e eu prezo muito. No mínimo 1 milhão por dia de negociação no fundo. Por quê? Né? Porque se caso você tenha que precisa sair fora da sua posição, claro que a minha posição aqui é muito pequena no fundo, não teria muito problema, mas alguém que tem uma posição bem maior, né, tem que ter liquidez no papel, certo? Então não tem alguns fundos aí que não tem tanta liquidez, né? Então ali às vezes você não consiga efetuar uma venda muito rápido. Coloquei aqui também olhar yield e cotação histórica, né? Não ficar sempre vidrado ali no yield do momento, né? E a cotação do momento. Olha sempre o histórico, né? Para verificar como é que a gente está, né? Em que ponto que eu tô nessa cotação, né? Principalmente cotação. Olha o histórico para trás, né? Como é que é a média, né? De cotação desse fundo imobiliário? Qual que é o valor dele médio que ele é negociado e qual que é o valor que eu tô agora, né? Mesma coisa no yield, pessoal. Dá uma olhada ali, ó. Geralmente o yield dele aqui, a média do yield dele é 8%. Agora o yield dele tá mais baixo, tal, porque aconteceu Covid, tal, alguma coisa, ou tá tendo muita vacância ali, né? Tá tendo vacância num prédio, então o dividendo dele caiu, né? Consequentemente o valor da cota caiu, mas assim, geralmente é tal o valor da cota, né? Então, eu geralmente costumo olhar isso também. Fechou, pessoal? Sites
que eu indico para vocês olharem, eu vou deixar um link para vocês aí, é o Funds Explorer, né? Eu costumo olhar os indicadores aqui, né, dos fundos imobiliários. Nesse site eu prefiro olhar nele porque ele traz mais detalhes ali para a gente, né, do que o Status Invest, né? Ações eu olho no Status Invest. Fundos imobiliários eu olho no Funds Explorer, certo? E preço sobre valor patrimonial em fundo imobiliário é extremamente importante, galera, porque principalmente fundo de tijolo ali, porque tem o valor patrimonial de todos os prédios ali, dos imóveis que ele tem, né? Então, geralmente é muito importante analisar o preço sobre o valor patrimonial aqui, né? Nas ações, a gente avalia também o valor patrimonial, mas nas ações é um pouco mais complexo isso, né? O fundo imobiliário é bem mais tranquilo da gente fazer a análise, certo? E também, pessoal, sempre, não coloquei aqui, mas sempre pesquisem o site do fundo, baixem relatório gerencial, certo? Olhem relatórios gerenciais, deem uma olhada também nos avisos que tem no site deles, né? Pega o histórico ali de aviso para você ver, né, se tem alguma informação importante que vai agregar alguma coisa na sua análise, certo? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Me desculpem pela câmera, porque a câmera tá falhando muito comigo aqui. Fechou? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.